Vamos falar um pouco do imposto do pecado? Ih, vai bem, se o dia que pecado pagar imposto, eu tenho medo de ir à falência. Augusto, no dia em que pecado pagar imposto, você vai estar bem ou vai estar ruim? Vê se ele faz sinal positivo De ou novo, a negativo. mesma coisa, ó. Fez assim, mais ou Mais ou menos. menos? Ah. A reforma tributária, essa fase que foi, que foi agora votada, né? A regulamentação da reforma tributária, ela existiu para quê? Para decidir os produtos da cesta básica, que, portanto, não pagarão imposto, os produtos que têm um imposto, uma taxação diferenciada, aqueles que têm desconto, por exemplo, farinácea, 60%, porque pertence à cesta básica, tem desconto de imposto 60%. Né? Os que terão imposto a mais, os que terão imposto a mais, é o chamado imposto do pecado, como o povo apelidou. Né? Algumas coisas que, além da tarifa, tem uma tarifa extra. Né? E as armas. A Érica Hilton, a excelente deputada Érica Hilton, apresentou uma proposta do PSOL de São Paulo para que as armas fizessem parte do imposto do pecado. E não prosperou. E eu acho que tem que prosperar. Oh, meu Deus do céu, se a arma não for imposto do pecado, o que será? Usar. Imposto do pecado é um apelido, né? Um apelido. O ministro da Fazenda defendeu a ideia do que eu estou falando. Vai lá. Fernando Haddad disse hoje que o governo vai atuar junto ao Senado para incluir armas de fogo na lista do imposto seletivo, apelidado de imposto do pecado. A declaração de Haddad foi dada em São Paulo, em um evento realizado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Haddad foi indagado pela jornalista Miriam Leitão sobre a inclusão dos armamentos na tributação específica. Vamos acompanhar. Vão lutar no Senado para que volte para o imposto seletivo as armas. A nossa proposta é que sim. E tem várias questões que vão poder ser discutidas no Senado, e o texto volta para a Câmara, como você sabe, para arrematar, finalmente, se Deus quiser, até o final do ano, a gente sancionar a regulamentação, e nós temos um novo horizonte aí. Eu acho que sim, né? Eu acho que é só uma questão de prudência. Geraldo Alckmin também falou. Como o Cover não está aqui, que o imita perfeitamente, eu farei aqui um... Eu sempre entendo que você deve beneficiar mais a população mais pobre através do imposto de renda. O imposto de renda deve ser sempre o fator mais importante de natureza tributária. Você colocar comida na cesta básica não é ruim. O ruim é você tirar do seletivo a arma. E, obviamente, o vice-presidente está certo. Né? O Eduardo Braga, senador, que é o relator no Senado, diz que o Senado, sim, fará algumas mudanças no texto, isso vai ter que depois negociar com a Câmara, né, de volta, né, porque havendo mudança, volta para a Câmara, e tomara que até o fim do ano se aprove finalmente o marco fundamental da reforma tributária, lembrando, queridos, que isso começa a ter um teste em 2026 e essa reforma tributária ela vai estar concluída em 2033. Essa é a coisa verdadeiramente importante que o governo Lula está fazendo. Isso é planejamento para o futuro. Então, toda essa negociação que está sendo feita é uma negociação que está sendo feita lá para adiante, de modernização do capitalismo brasileiro. Quem está fazendo? O governo Lula. Esse que aqueles delinquentes que vão a um troço como o CIPEC dizem ser comunista. Esse borra-botas desse maluco que está lá na Argentina, dessa personagem clínica, né, que anda com a irmã do lado para ver se para não correr o risco dele desaparecer, dele fugir, né, ataca também, seduzindo almas desavisadas, quando não desinformadas,
por aqui. Isso sim é relevante e coloca o Brasil, quando for aprovado, na vanguarda do mundo do ponto de vista tributário. E que lá adiante a gente precisa baixar a tributação geral, que vai ser de 26,5%. Mas para isso não pode ter um monte de exceção, como essas pessoas estão tentando. Em relação à carne mesmo, que pese o presidente Lula ser favorável à isenção, um monte de gente, a verdade é a seguinte: deveria estar na tributação especial com 60% de desconto e cashback para pobre. Que sentido faz parte importante da carne que é consumida por quem tem dinheiro, que sentido faz ela ser isenta? Sendo isenta, acaba beneficiando os mais ricos também e elevando a carga tributária geral. Isso precisa ser pensado. Não é? Com serenidade.